do Guaratinguetá, também recentemente esteve no Taubaté. O Carlos Aline, o Carlito tá com a gente. Tudo bem, Aline? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar falando com vocês e à disposição para a gente poder falar um pouco de futebol. O Carlos Aline, eu estava relembrando aqui antes de você entrar no ar, eu tive duas passagens com você, tirando a parte aí que você teve no Taubaté, mas na época do Guaratinguetá teve duas passagens, digamos, não digo engraçada, mas são situações inusitadas. Primeiro, aquele jogo aqui no Martins Pereira, acho que foi Guará e Misto, vocês precisavam golear o Misto, fazer um placar de 5-0, 6-0, vocês conseguiram um placar de 5 e precisava de 6, e aí deu uma confusão no final do jogo, o Argel queria bater em mim no final do jogo, porque ele estava achando que eu era repórter do Misto, na época, que eu era repórter de lá, e eu falei, não, eu sou daqui, eu tô querendo saber você que você tá bravo com a arbitragem. Aí você entrou no gramado, quis conversar com o árbitro, acho que vocês queriam um tempo a mais de tempo, né, de tempo extra lá, porque o Guará tava pressionando, o Rocha acho que fez o 5º gol aos 45 do segundo tempo, faltava mais um pra classificação e tal. E o outro jogo também que você acabou entrando em campo lá foi no jogo Atlético Mineiro e Guaratinguetá, foi um pênalti escandaloso pro Atlético Mineiro, o Leão era o técnico, você entrou no meio do gramado, aquela coisa toda. São passagens do Carlos Arini aqui no Guaratinguetá, e Arini? É verdade, esse jogo a gente precisava ganhar de 6 gols de diferença. Isso. E terminou o primeiro tempo 0-0. Exato. Os 5 gols saíram no segundo tempo. Isso. Mas durante a semana teve os bastidores do futebol, né? Aham. E uma suposta mala branca pro Misto, né? Mais do que isso até, né? Mas faz parte, não teve os acréscimos. E coisa que acontece, faz parte do futebol, a gente tá acostumado. E a outra foi pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Isso. Eles deram um pênalti em cima do Tardelli, absurdo, né? A gente vinha de um momento complicado, mas são coisas que eu particularmente não tenho nenhum tipo de orgulho, né? Isso daí, porque é um momento que você acaba tá explosivo, impulsivo e acaba tomando uma atitude que não é certa, e isso daí já o futebol moderno, o futebol de hoje não aceita esse tipo de situação. É no calor do momento, a gente entende. Quem conhece você no dia a dia sabe que você não é desse jeito. Você briga pelas suas cores e tal, e naquele momento você acaba exacerbando a situação, mas faz parte. E aí fica pra história, né? Vira até meme uma situação como essa. E curiosamente, eu estava nesses 2 jogos, e eu pegando você ali, a hora que você entrou no gramado, eu não podia entrar no gramado, a hora que você saiu, foi retirado, e eu fui lá entrevistar, e você soltou cobras e lagartos. Aí depois eu fui falar com o Leão também, o Leão não quis falar e tudo mais, mas faz parte do futebol, são histórias. Mas, Arini, o negócio é o seguinte, e esse Clube Atlético Guaratinguetá vai mesmo disputar ano que vem a competição? Como é que tá? Não, tá caminhando bem, né? É importante deixar bem claro que, independente qual vai ser o nome, é importante ter o Guaratinguetá, a cidade de Guaratinguetá, né? Existir a identificação com a cidade, com o torcedor, retomar realmente ser o clube da cidade. Já existe um clube lá que eu tenho muito respeito e conheço o dono, que é o Mantiqueira, mas o intuito nosso realmente é retomar o futebol profissional, começando pela filiação da base, e uma cidade que eu tenho uma história lá, né? Vocês já acompanham, e a gente fazer um clube empresa, com seriedade, passo a passo, não vamos atropelar, e quem sabe a gente tem o mesmo sucesso que a gente já teve no passado, né? E a gente sabe, naquele Guaratinguetá que você fez parte, fez sucesso e fez um grande trabalho junto com o Sony e todo o staff que tinha lá naquela época, a ideia é mais ou menos ser como vocês fizeram naquele período? Tem diferenças? Obviamente o futebol mudou um pouco daquele período para hoje, dá para mesclar? Como é que tá a situação? A minha primeira passagem foi em 1999, não foi com o Sony, foi com o César Sampaio e com o Rivaldo. Ah, né? sim, claro. Quando a gente terceirizou o futebol. E a partir daí o futebol foi mudando, as leis foram mudando, e aí a gente teve 5 acessos. A história do Guará foram 5 acessos em 10 anos, que é realmente, fora isso, a gente levou o clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão do interior, e, bom, quer dizer, realmente foram momentos muito bons, né? Mas o modelo em si é em cima do que está acontecendo hoje, né? A gente está esperando o Congresso
dar o ok, o presidente também, para que a gente possa transformar o clube numa SA, para a gente poder também abrir o capital, para trazer investidores para a cidade, para o clube, para que a gente possa fazer realmente um trabalho muito bom e que possa trazer emprego, movimentar a cidade, movimentar o vale, e eu acho que esse é o caminho, não tem jeito, eu acho que esse daí é um caminho para todas as equipes, não vai ser complicado, vai chegar um momento que todos vão ter que realmente caminhar, é o que acontece hoje na Europa, né? Ô Arini, em relação eu estava comentando até com o Antônio Carmo esses dias, em relação ao Bragantino, o formato que foi feito pelo Bragantino, a gente sabe que a forma como foi e como está sendo, e como o próprio clube já praticamente mudou de nome e tudo mais, você acha que esse é o caminho? Dá para ser um pouco diferente? Dá para manter a tradição da cidade, por exemplo? Enfim, como é que você vê a situação do Bragantino e se é possível aplicar num time novo como esse, o possível Clube Atlético Guaratinguetá? É parecido, eu fui executivo de futebol do Red Bull, né? Uhum. Eu trabalhei, né, naquele quadrangular, até por sinal o Guaratinguetá estava naquele quadrangular, acabou subindo ao Dax e Rio Claro. Então eu trabalhei no Red Bull e eu sei como funciona. É diferente, porque o Red Bull tem o Bragantino, porém é uma empresa, né, uma multinacional que vende energético, que tem em outros países também o futebol, e tem o nome do Bragantino, mas o Bragantino acabou. As cores, o Sim. branco e preto do Bragantino, isso acabou. O que existe sim na realidade é o Red Bull. Nesse caso, no caso nosso, que a gente está falando de Guaratinguetá, é diferente. É diferente. Não existe uma outra empresa com outras cores, não. É um clube que, onde vou deixar bem claro, a marca é Guaratinguetá, que é a cidade. Que é a cidade de Guaratinguetá. O Bragantino, que é um clube tradicional, todos nós conhecemos, é um clube branco e preto, alvinegro, e mudou. O Red Bull acabou assumindo e comprando a vaga, né, da Série B do Campeonato Brasileiro e está fazendo um centro de treinamento lá, mas é Red Bull Bragantino. Só que alguns falam Bragantino, outros falam Red Bull, mas a gente sabe, na realidade, que a gestão toda é feita pelo Red Bull. Você acabou de explicar que o Guaratinguetá, esse novo time de Guaratinguetá, não vai ser nos mesmos moldes do que é o Red Bull Bragantino. Agora, você particularmente, lhe apetece uma parceria, uma situação como essa que foi feita com o Bragantino, ou você é daqueles... Você é futebol raiz também, né? Então você prefere a história em primeiro lugar. No caso, o Bragantino tem muita história, o preto e branco, aquele time que o estado de São Paulo aprendeu a conhecer e a gostar também por conta da final caipira paulista e tudo mais. Olha, eu acho que hoje em dia você tem que ter o equilíbrio. Não adianta você chegar e só, por exemplo, não vou aqui citar marcas, mas você traz uma marca de uma multinacional e você muda o que é a tradição da cidade ou a tradição. Você tem que realmente... O primeiro passo, ou em São José, Taubaté, estou falando do Vale do Paraíba, que é um local que eu conheço e conheço bem, você não pode perder essa identificação do torcedor com o clube. Agora, se existe um patrocinador, se existe alguém que vai fazer uma terceirização, eu acredito que quem tem que se adaptar é quem está chegando. Perfeito. Quem tem que se adaptar é quem está chegando. Então, por exemplo, nós vamos montar um clube empresa, então a gente tem que entender o que é a cidade, como funciona a cidade, né? A raiz, que é fundamental, no meu ponto de vista. Perfeito, perfeito. Ô, Arini, a gente sabe, quem acompanha você pelas redes sociais, também acompanha, no meu caso, como repórter e dirigente, a gente sabe que você é muito bem relacionado dentro do futebol, você tem amigos pessoais aí, amigos de grande gabarito dentro do futebol. Esses amigos que já trabalharam com você, como você mesmo citou, o César Sampaio, que começou em 99 lá com você no Guaratinguetá, e você tem uma estreita relação com ele e tantos outros, esses figurões aí, figurões no bom sentido, é claro, do futebol, estarão junto com você nesse novo projeto? Tem alguma coisa engatilhada? Algum nome que você pode falar? Não, no momento eu não posso te falar em nomes, mas existe a possibilidade. A partir do momento que você abre uma SA e abre a possibilidade de você ter novos investidores, como não? São ex-atletas, né? As pessoas devem estar acompanhando, estão todas ligadas ao futebol,
E se existia o interesse, a gente vai estar conversando, não tem problema nenhum, não. O Arini, me diga uma coisa, aí é uma curiosidade minha em relação, você falou que conhece bem o Vale do Paraíba, e a gente sabe que conhece bem. Você recentemente esteve no Taubaté, num trabalho que a expectativa era de subir, acabou não subindo, faz parte, teve a pandemia no meio, aquela coisa toda. E também, obviamente, que você sabe como é que funciona mais ou menos aqui o São José, que é um time de tradição também. O que está faltando para esses clubes chegarem para a primeira divisão, tanto o Taubaté quanto o São José? Olha, eu vou contar uma coisa que poucos sabem. É. Eu quase trabalhei no São José, mas muito perto. Eu tive muito perto. É que eu recebi, quando eu fui fechar com o Paulinho da Padaria, né? Robertinho. O Robertinho. Eu fui conversar com o Robertinho, ele me fez o convite, tivemos a conversa. E no dia que eu fui acertar, eu acabei recebendo uma proposta da Série A do Campeonato Brasileiro, do Avaí. Uhum. E aí o Robertinho entendeu, né, que realmente era algo que eu não tinha como recusar, porque já tinha trabalhado, mas quase que eu trabalhei no São José também. Então, é uma cidade realmente com uma capacidade enorme, com um estádio maravilhoso e uma força, né, São José é uma força enorme. O que eu acho, na minha opinião, é gestão. Tudo passa pela gestão, né, gestão, eu acho que a gente infelizmente teve a questão da pandemia, isso daí complica muito, porque esses clubes têm uma força gigante, que é o torcedor, que é o mais importante no clube, é o seu maior patrimônio, e isso daí acaba complicando. Mas você tendo uma gestão séria, profissional, que não precisa ser nada demais não, sendo bem pé no chão, os clubes chegam. Chegam sim, porque são cidades que têm muita força para poder chegar e para poder conquistar. O próprio Taubaté agora que eu participei como diretor de futebol executivo, a gente acabou ficando fora dentro de um mata-mata de pênalti, de 12-11 em pênaltis. Então são coisas que acontecem. Nós fizemos um grande trabalho, com 3 rodadas de antecedência a gente tinha classificado. Entendi. Faz parte. Faz parte, acontece, é verdade. E aquele time foi feito para subir realmente, né? O plantel foi montado, escolhido a dedo, comissão técnica, você por trás dando todo o apoio, Marcelinho Espanha, todo mais, Gilcinho e tudo mais, e acabou, como você falou, eliminado nos pênaltis, que isso pode acontecer. Às vezes o futebol acaba sendo igualado de forma ruim por conta de uma situação de cobrança de pênaltis, mas também tem o mérito de quem cobrou e fez e o demérito de quem não fez, né? Sem dúvida, também tem a competência. Mas foi um ano totalmente atípico, porque no momento que parou o campeonato, a gente estava em segundo lugar, e aí absolutamente perdeu. A gente acabou perdendo 2 atletas importantes, que era o Chumbinho, o Meia, perdemos o Hermínio, que era o nosso atacante de referência. Então, quer dizer, foi um ano atípico, não só para o Taubaté, mas para o mundo todo, né? Nem para o futebol, né? Então, aconteceu. Eu acredito que se fosse naquele momento a gente estava embalado, as coisas poderiam ser diferentes. Mas não foi um mau trabalho, não. A gente fez uma boa campanha. Não, foi bom sim. Arini, para a gente fechar, voltando aí para o possível Clube Atlético Guaratinguetá, que ainda não tem nome, você falou que ainda não tem nome, mas enfim, vamos tratar assim, dessa forma. O que está faltando aí para bater o martelo, para sacramentar e de fato anunciar? Vai ser esse nome e tudo mais, centro de treinamento? Não, isso daí já está tudo certo, centro de treinamento, prefeitura. A gente está agora na questão da parte burocrática, realmente, só a parte da filiação, e estamos na parte final. Não é uma parte que eu não gosto muito, essa parte burocrática. Você me conhece bem, o meu caminho realmente é estar no campo e poder desenvolver grandes trabalhos. Mas aí a gente deixa com os advogados e as pessoas que estão envolvidas, a gente está muito bem assessorado para poder resolver isso o mais rápido possível. A gente espera que em novembro, final de outubro, começo de novembro, a gente possa fazer um belo lançamento e vocês já estão convidados, antemão aí, para esse lançamento. Maravilha. E o Rocha vai ser seu diretor de futebol lá ou não? Eu não sei se ele vai ser diretor de futebol, ele vai estar comigo. O Rocha foi meu atleta, é uma pessoa que eu confio muito e com certeza ele vai estar no processo. Maravilha. Arini, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Com certeza voltaremos a nos falar com relação a esse novo clube de Guaratinguetá, que eu sei que quando você tá junto, vem coisa boa por aí, Arini. Se Deus quiser, eu sempre estou à disposição e tenho certeza que a gente vai estar conversando muito no decorrer aí desse período. Então tá jóia. Arini, grande abraço, obrigado.
Outro abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Conversamos com o Carlos Zarini, executivo de futebol do novo time de Guaratinguetá. Vamos tratar de Clube Atlético Guaratinguetá. Não sei se vai ser esse nome mesmo. Acho que vai ser. Mas o Zarini veio falar um pouquinho pra gente. É sempre bom ouvir o Carlos Zarini, conhecedor de futebol e, queira ou não, aqui na região, no trabalho que ele fez no Guaratinguetá e também recentemente no Taubaté, foi muito bom o seu trabalho e por outros clubes por onde ele passou. É um nome conhecido, é um nome que conhece do futebol. Eu acho que para a cidade de Guaratinguetá só tem a ganhar com o retorno aí de Carlos Zarini ao futebol de Guaratinguetá, tá certo? 4h32, a gente vai para um rápido intervalo. Antes tem o repórter CBN, depois tem Fred Júnior trazendo informações do brasileiro e também da seleção brasileira e claro, tem o Volta em Serviço Vicente, atualizando as informações dos clubes da nossa região. O Taubaté, deixa eu atualizar aqui só pra ver se o Taubaté empatou, hein? Que beleza, o Cauê empatou pro Taubaté. Volta e se vem atualizar tudinho pra você. 4h33, rápido intervalo, já voltamos.